Então, gostaria de fazer algumas colocações para situá-los, sobretudo aqueles que não acompanharam o nosso primeiro podcast sobre esse tema. Nós falamos no podcast passado a respeito da cronologia da cultura de morte. E nós falamos que havia ali um encontro de interesses entre metacapitalistas, e a gente falou bastante da Fundação Rockefeller, da Fundação Ford, como que eles influenciaram, sobretudo essas duas fundações, no projeto da cultura de morte, e também dos marxistas. Fizemos um resgate histórico da obra de Marx, que foi editada por Engels, A Origem da Família, do Estado, da Propriedade Privada. Falamos um pouquinho da escola de Frankfurt, falamos um pouco do movimento feminista e falamos como que esses dois lados aparentemente antagônicos vão se unir em prol da cultura de morte. Um lado visando mais a destruição das famílias e o outro mais preocupado especificamente no controle populacional. Nós finalizamos o podcast passado falando o seguinte: depois da Conferência de Bucareste em 1970, onde os Estados Unidos tentou impor goela abaixo dos países subdesenvolvidos a agenda do controle populacional, e ele não teve êxito, Adrienne Germain, ela consegue convencer Rockefeller III de que chegou a hora de que, se nós queremos de fato dar um salto qualitativo e até mesmo quantitativo na nossa agenda global, nós precisamos agora investir em cientistas sociais. Que nós precisamos promover uma mudança no tecido social. E então, como resposta à Conferência de Bucareste, já iniciando agora propriamente a nossa segunda etapa, falando da nova ética universal e dos direitos humanos, nós tivemos o relatório Kissinger, que estabeleceu 3 objetivos estratégicos principais. O primeiro objetivo estratégico: ordenar a diplomacia americana a disfarçar as políticas de controle de natalidade sob a aparência de direitos humanos, para evitar acusações de imperialismo americano. É preciso estabelecer, meu caro amigo Max, que os padrões culturais dos povos, entre os quais se incluem as crenças religiosas, que tornem inviáveis as políticas de controle de natalidade, devem ser alterados. Ou seja, nós devemos alterar não só a cultura, mas as crenças, as convicções religiosas que são incompatíveis com tal agenda. Depois a gente vai ver como isso vai se dar. O terceiro objetivo é: os encarregados de implementar essas políticas devem ser os próprios políticos, professores universitários, juristas, médicos dos países menos desenvolvidos, porém, previamente educados nos países do norte. Para que se possa realizar esse grande projeto de subversão da ordem natural, sem resistência, a nova ordem ela cria um outro paradigma. Que paradigma é esse? O paradigma da nova religião universal, onde nós temos novos princípios éticos universais. Eu gostaria de explicar o seguinte: eu acho que eu comentei isso no nosso podcast passado. O que nós temos é que há uma relação entre religião, valores éticos e cultura. A religião, ela nos fornece valores, e esses valores, em torno desses valores, se desenvolve uma cultura. A religião, ela é, ao fim e ao cabo, a gênese da cultura. Compreende?
Quando nós falamos de uma nova religião universal, nós estamos falando do relativismo. O relativismo que está apoiado em ideologias que tais ideologias só podem ser creditadas se nós a considerarmos como ideias que exigem de nós uma crença religiosa, uma fé cega. Desse modo, essas ideologias nos fornecem novos paradigmas éticos, e a partir desses paradigmas éticos universais, nós então podemos, enfim, mudar a cultura e alguns aspectos específicos do direito que servirão a essa agenda globalista. Pois bem, os grandes impérios da antiguidade sempre buscaram a unidade religiosa, caro amigo Max, pois julgavam ser imprescindível para garantir a dominação. Aqui um parêntese. Como eu falei, eu sou católico, eu gosto de fazer uma pequena incursão, um pequeno esforço teológico. O livro de Apocalipse, escrito por João ali, por volta do ano 100, ali vai falar de duas bestas. O livro de Apocalipse ele deve ser entendido como um livro que fala a respeito daquele momento histórico, mas que tem um valor escatológico. Que duas bestas são essas? Ele se refere a um poder religioso que serviria de base para um poder político. A nova ética universal, a nova religião universal, ela serve como um pano de fundo para se erguer o edifício de um grande governo mundial. A nova religião universal, a religião do relativismo, ela tem por finalidade a culminância em um governo mundial onde nós possamos dar andamento de modo mais ou menos uniforme a pautas de interesse de um pequeno grupo. Como nós já falamos lá no podcast passado, como que esses grupos se articulam. Como que isso foi possível? Como que nós podemos falar desse relativismo, dessa nova religião universal, desses novos valores éticos? Eu não sei se você já ouviu essa expressão, a era pós-cristã, e muitos utilizam essa expressão. A era pós-cristã nada mais é, meu caro amigo Marques e ouvinte que nos acompanha, do que a era pós-verdade, onde nós vivemos uma verdadeira crise da verdade. O século XX, ali século XIX, ali final do século XIX e o século XX, e perdura ainda hoje, nós vivemos uma crise da verdade no mundo. O homem parece cada vez menos acreditar que é possível conhecer a realidade objetiva. E mais ainda, acredita cada vez menos que é possível conhecer valores morais objetivos e universais. Verdades universais. Verdades imutáveis. A religião se torna um produto cultural e não mais a gênese de toda a cultura. Nós falamos ali, olha, a religião ela é a gênese da cultura. Mas aqui eles passam a tratar a religião como um mero produto cultural. Se a religião ela é um mero produto da cultura, as verdades que a religião informa não podem ser verdades universais. São relativas à cultura, né? São relativas à cultura. Aí você entende como um cristão que defende a vida, ele é taxado de fundamentalista. Aí você entende por que qualquer pessoa que se levante para falar de valores universais, qualquer pessoa que se levante para falar em nome da verdade, qualquer pessoa que tenha convicções a respeito de verdades morais universais, essa pessoa será taxada como fundamentalista.
porque esse tipo de verdade está fora do horizonte humano nesse momento histórico atual. O que nós vivemos é verdadeiramente uma ditadura do relativismo. Como que isso acontece concretamente em âmbito mundial? Agora a gente vai começar a mostrar como que a coisa acontece de modo real, de modo concreto. No Parlamento das Religiões do Mundo, no ano de 1993, Hans King, desgraçadamente que era um teólogo católico, perdeu muito seminarista, muito bispo, influenciou até cardeal. Desgraçadamente nós temos que admitir isso. Ele, no Parlamento das Religiões, apresenta o projeto de uma ética planetária, com prévio aval da Unesco. O próprio Hans King define o projeto com a seguinte assertiva: é uma síntese de superação de todas as religiões do mundo. O que nós temos nesse projeto de ética planetária são palavras bonitas e gostosas, digamos assim, para aqueles que ouvem: solidariedade, paz mundial, diálogo, mas são palavras totalmente desprovidas de sentido, que adquirem um sentido conforme a circunstância e o interesse das classes dominantes naquele determinado momento histórico. Entende? Há uma manipulação da linguagem. E aí nós também devemos falar, se nós queremos compreender de modo profundo a questão do aborto, da cultura de morte, nós precisamos entender que a cultura de morte ela está intimamente relacionada com o terrorismo ecologista e também com a questão de gênero. Por que o terrorismo ecologista? Ele serve como pano de fundo para uma ética universal, panteísta e relativista. Ora, o ecologismo que nós vivemos hoje, sobretudo promovido pela ONU, nós vemos ali na Carta da Terra, ele traz uma mentalidade panteísta, onde todas as religiões elas têm o mesmo valor. Todas as religiões elas têm algo de verdade. E por isso todas as religiões são boas. Não temos que brigar, nos esmerar nos diálogos, nos debates a respeito da religião. Todas as religiões são a expressão do Deus cosmo. E essa mentalidade panteísta, ela culmina numa ética que eles dizem uma ética sustentável. Por quê? Segundo os ecologistas, nós temos um problema. Qual é o problema? Nós estamos na Terra, a Terra é a nossa casa, a Terra é a nossa mãe, e os recursos da Terra são limitados. E esses recursos limitados, eles se tornarão mais indisponíveis no futuro, ou mais raros no futuro, se nós não nos relacionarmos bem com a Terra e com os recursos que ela nos oferece. Ou seja, é problemático se você é católico e quer ter 10 filhos. Uhum. Porque os recursos são limitados. Nós vemos hoje falar bastante a respeito de um problema, que eu não quero me aprofundar nele, se ele existe ou se ele não existe, que é o problema da questão do aquecimento global. Não sou nenhuma autoridade para falar sobre isso. Mas essa questão do aquecimento global tem sido utilizada como uma espécie, Max, de navio quebra-gelo para um governo mundial. Porque se nós temos um problema mundial, ele só pode ser resolvido com um governo mundial. Quando nós estabelecemos um governo mundial, aí sim nós conseguiremos dar marcha em âmbito mundial às nossas agendas globalistas, a essa cultura de morte da qual nós estamos falando.
É a típica estratégia de criar um problema e apresentar a solução. E apresentar a solução. Os governos locais estão se tornando cada vez mais regulatórios. Eu particularmente não fumo, mas olha lá o governo. Você não pode fumar, você não pode educar seu filho como você entende que é o correto, você não pode mais dar uma palmada no seu filho. Eles vão se tornando cada vez mais regulatórios. Daqui a pouco as únicas práticas saudáveis serão ser gay e fumar maconha, né? Exatamente. Tudo mais faz mal à saúde. E eles se tornam regulatórios em relação ao indivíduo, ao cidadão daquele país, daquele estado. Mas em relação a um governo mundial são totalmente subservientes. São totalmente subservientes. A ideia de soberania nacional está sendo cada vez mais desconstruída. Nós levamos um século para construirmos a ideia de autodeterminação dos povos e estamos colocando tudo isso por água abaixo. Uma outra iniciativa é a ideia de produção de uma religião sem dogmas. É preciso infiltrar as religiões. A Conferência de Líderes Religiosos, também chamada de Cúpula dos Líderes Espirituais e Religiosos para a Paz, olha que nome bonito, organizada pelo então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e uma coalizão independente sob o nome de Iniciativa das Religiões Unidas, a URI. Essa URI ela é contra as religiões dogmáticas e condena com veemência a noção cristã de catequese. Nós não devemos catequizar. Nós não devemos informar nas crenças valores universais, verdades universais. De fato, houve essa conferência e o documento final da conferência propunha que os líderes se comprometessem a não ensinar verdades dogmáticas e a relativizar a sua linguagem e não catequizar. O meu amigo Marcos é protestante, mas um monte de denominação protestante assinou, viu? Não representa. Traíram o movimento. É óbvio que a Santa Sé não assinou. E a resposta católica foi justamente por meio da Congregação para a Doutrina da Fé, o documento Dominus Iesus, que trata sobre a unicidade e universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. Por que eu estou falando isso aqui? Porque as pessoas que são de fato pró-vida, pró-família, sobretudo aquelas que estão mais ligadas ao direito, eles apenas olham a questão da defesa da vida pelo olhar jurídico. E a batalha ela é política, sobretudo política. Se não existe uma cultura sólida, fundada em valores sólidos e numa identidade que ela é sim religiosa, se não existe uma cultura que molda a política vai moldar a cultura. Você compreende isso? Enquanto nós não esboçarmos uma reação intelectual à mentalidade relativista, a essa mentalidade laicista, nós não teremos o êxito que nós almejamos na defesa da vida e da família. É preciso que a gente entenda isso. Em 2004, a gente já caminha para o final, em 2004, em Amsterdã, o governo holandês e o Fundo de População das Nações Unidas, em preparação para o Cairo+10,
tratou da seguinte temática: direitos sexuais e reprodutivos, cultura e religião. Uma das conclusões era de que era necessário investir recursos para convencer líderes religiosos a relativizarem seu discurso. Leonardo Boff, ainda em Buenos Aires, fala a respeito do papel importante da espiritualidade. Olha a ideia que se tem hoje de espiritualidade. Leonardo Boff diz: as religiões abraâmicas são as mais violentas porque acreditam-se as portadoras da verdade, como o Papa em Ratisbona, que o Papa é Bento XVI. O que é necessário é a espiritualidade, não os credos e a doutrina. Aqui, espiritualidade se torna um conjunto de sentimentos mutáveis, sem fundamento nenhum na verdade, cujo valor se atribui conforme as circunstâncias. O que nós vivemos hoje é uma identificação do reino com os valores do reino. Se fala de paz social, solidariedade, se fala de diálogo, mas tais palavras estão totalmente esvaziadas de sentido. Essa manipulação da linguagem. É por isso que, por exemplo, aqui na realidade do Brasil, nós vemos alguns grupos se aproveitando da campanha da fraternidade para dar marcha e voz a uma agenda revolucionária dentro da igreja. Estou dizendo que o tema é inoportuno, o tema é oportuno, mas existe uma mentalidade, uma forma católica de tratar desse tema, uma forma cristã de tratar desse tema. Esse paradigma da ética universal, ele gera uma nova percepção de direitos humanos, de que os direitos humanos são evolutivos. A partir de uma hermenêutica ideologizada, se dá origem a pseudos direitos, como direitos sexuais e reprodutivos, e assim vai. Sob a ideia de defender os direitos humanos, ativistas jurídicos querem promover o aborto. Ativistas jurídicos querem defender o direito de matar, dizendo: nós defendemos os direitos humanos. Esse tem sido o principal argumento. E assim, querido, nós vamos finalizando por aqui. Esperamos que tenha sido dada essa palestra da melhor forma possível. Se você quiser compreender melhor o que nós dizemos, eu aconselho que você possa ver o nosso podcast passado a respeito sobre esse tema. Deus abençoe, muito obrigado a cada um de vocês. E obrigado, Nivaldo Júnior, pela excelente palestra. Eu estava aqui caladinho, só aprendendo, né? O cara tem muito a nos ensinar. Então, Deus abençoe a sua vida. Só uma coisa. Referências bibliográficas, né? Se você quer... Não dá tempo. Então tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar as referências, tanto do podcast passado quanto deste, aqui nos comentários. Ou a gente faz uma matéria pro blog, Nivaldo, com as referências. Pronto, perfeito. Fica legal. Perfeito. Então, a todas as 67 pessoas que nos ouviram, ao Renan Ferreira, que comentou aqui, excelente, mais uma etapa de uma boa temática. Renan Ferreira, um abraço, cara. E a todos os ouvintes do podcast Carcarás, todo mundo que acompanha nosso blog, nossa página. E se você quer fazer parte disso, se você estuda na UFMA, ou não estuda, mas quer fazer parte do grupo de estudos, entre em contato pela nossa página, ou mande um e-mail para mim, né? Michael, escrito com CH, michaelmax25@hotmail.com. Estarei esperando e responderei com todo prazer. Então, Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Brasil, e esse foi mais um podcast Carcarás. Até a próxima.